Olá a todos. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre o Sol e eu quero falar um pouco sobre a distância, qual a distância do Sol. Bom, e eu vou falar sobre o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico, vou juntar itens dos dois modelos e tentar chegar a uma conclusão, certo? Esse assunto é importante porque ao mesmo tempo ele é revelador, porque a distância do Sol nos revela o verdadeiro forma da Terra. Bom, pois bem, então vamos lá. Primeiro eu vou começar pelo modelo heliocêntrico, tá? Como eu falei, vou unir itens dos dois modelos para chegar a uma conclusão, certo? Eu acho que isso é uma análise muito bem feita, você analisar os dois modelos, certo? Por quê? Porque você analisando os dois modelos, você está sendo imparcial, certo? Qual é a questão, qual é a importância que há por trás da discussão formato da Terra? O que tem de tão intrigante nisso? A questão é, as pessoas que estão chegando à conclusão de que a Terra é plana, elas não estão se baseando na premissa de que a Terra é plana. Claro que não, elas estão se baseando na premissa de que a Terra é um globo, porque foi isso que foi nos ensinado. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão indo, fazendo experimentos, certo? Estão fazendo medidas, e qual é a conclusão que elas estão chegando? De que a Terra, em forma de uma esfera de 40 mil quilômetros de circunferência, não está sendo observável na natureza, na nossa natureza física, certo? Porque o cara vai lá com um instrumento óptico na beira da praia, ou na beira de um rio, na beira de um lago, o cara vai lá, filma, consegue pegar um objeto a um alcance longo de 50 quilômetros, certo? Sendo que um objeto de 50 km já deveria ter se ocultado na suposta curvatura. Então, as pessoas que estão chegando a essa conclusão, elas estão indo testar se a Terra é um globo e estão vendo que não é, certo? Então, é o seguinte. Bom, então diz aqui, ó, que o Sol ele é composto primariamente de hidrogênio, 74% de sua massa, ou 92% de seu volume. E hélio também, né? 24% da massa solar e 7% do volume solar, composto de hidrogênio e hélio, certo? Os principais componentes, segundo o modelo heliocêntrico, né? Então, com traços de outros elementos também, incluindo ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, neon, cálcio e crômio. Beleza. E ele possui a classe espectral de G2V. G2 indica que a estrela possui uma temperatura de superfície de aproximadamente 5.780, certo? O que lhe confere uma cor branca, apesar de ser visto como amarelo. Olha só, interessante. Eles estão dizendo aqui que é uma cor branca, né? Ele se confere como uma cor branca, apesar de muitos verem o Sol como algo amarelo, certo? Ou alaranjado ou avermelhado no céu terrestre, quando está próximo ao horizonte, o que se deve à dispersão dos raios na atmosfera. Lembra que eu já falei aqui em vários vídeos que o Sol, o ponto focal do Sol no nosso modelo da Terra plana, ele está ficando esbranquiçado? Pois bem, então é interessante essa observação. Em números romanos, na classe espectral, indica que o Sol, como a maioria das estrelas, faz parte da sequência principal. Isto significa que o astro gera sua energia através da fusão de núcleos de hidrogênios para a formação de hélio, e existem mais de 100 milhões de estrelas da classe G2 na Via Láctea. Então, para eles, o Sol é uma estrela, em tese no modelo heliocêntrico, que está gerando a própria energia através dessa fusão de núcleos e hidrogênios, certo? Que vai formando o hélio. Então, considerado anteriormente uma estrela pequena, acredita-se atualmente que o Sol seja mais brilhante do que 85% das estrelas da Via Láctea, sendo a maioria dessas anãs vermelhas, né? E o espectro do Sol contém linhas espectrais de metais ionizados e neutros, bem como linhas de hidrogênio muito fracas. A coroa solar expande-se continuamente no espaço, criando o vento solar, uma corrente de partículas carregadas que estende-se até a heliopausa. Bom, e cerca de 100 raios ultravioletas do Sol. A bolha no meio interestelar, formada pelo vento solar, a heliosfera, é a maior estrutura contínua do sistema solar. Bom, essa é a questão que eu não concordo muito, por quê? Porque no vácuo do espaço não tem atmosfera, não tem matéria, não tem luz visível, não tem vento, então como é que o Sol pode criar ventos solares, né? Questionável. Mas enfim. Bom, o Sol orbita em torno do centro da Via Láctea, atravessando no momento a nuvem interestelar local de gás de alta temperatura no interior do braço de Órion da Via Láctea, entre os braços maiores, Perseus e Sagitário, certo?
E das 50 estrelas mais próximas do sistema solar, num raio de até 17 anos-luz da Terra, o Sol é a quarta maior em massa, certo? A quarta maior estrela. Diferentes valores de magnitude absoluta foram dados para o Sol, como por exemplo 4,85 e 4,81. O Sol orbita o centro da Via Láctea a uma distância de cerca de 24 a 26 mil anos-luz do centro galáctico, movendo-se geralmente na direção de Cygnus e completando uma órbita entre 225 a 250 milhões de anos, né, que seria um ano galáctico aí na visão do pessoal. A estimativa mais recente e precisa da velocidade orbital do Sol é da ordem de 251 km, certo? Visto que a Via Láctea move-se na direção da constelação Hidra, com uma velocidade de 550 mil km. 550 km, desculpa. A velocidade do Sol, quilômetros por segundo, né? E a velocidade do Sol relativa à radiação cósmica de fundo, em micro-ondas, é de aproximadamente 370 km na direção da constelação da Taça. 370 km por segundo. Então aqui do lado a gente vê um pouco da estrutura solar, de como é formada. Então ele é formado por esses principais componentes aqui, ó: núcleo, zona de radiação, zona de convecção, fotosfera, cromosfera, coroa, mancha solar, grânulos e proeminência solar, de acordo com os dados que é disponibilizado a nós. Bom, então o Sol é uma estrela central, né, no sistema solar. E todos os outros corpos, né, do sistema solar, como planetas anões, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao redor do Sol. Então, a Lua seria um satélite natural da Terra, na visão deles nesse modelo. E, por exemplo, o Sol ele teria um raio de 696.340 km. A distância dele, nesse modelo, seria de 149 milhões e 600 mil quilômetros, ou seja, é longe pra caramba. Então aqui está a massa e está a idade também e a temperatura na superfície, certo? Então, como eu falei para vocês, esses dados aqui, claro, são dados baseados no modelo heliocêntrico. E tipo assim, olha o que diz aqui, ó, que o Sol é uma estrela que tem 1.392.700 km, ou seja, é 109 mil vezes maior do que a Terra. A Terra tem 12.742 km. O que quer dizer que o Sol seria possível colocar 1.300 milhões de planetas, ou seja, 1.300.000 planetas terras dentro do Sol, caberia dentro do Sol. Mas apesar de ser muito maior do que a Terra, em comparação com outras estrelas, esse astro não é tão grande assim. A maior conhecida é a VY Canis Majoris, é cerca de 2.000 vezes maior do que o Sol, na visão desse pessoal aqui. Bom, então agora a gente vai ver um pouco do modelo geocêntrico, certo? A gente vai ver um pouco do nosso modelo aqui. Um modelo alternativo de realidade. É um fato bem conhecido que é possível testemunhar uma lua cheia a partir de todo local na Terra, pelo menos uma vez a cada 30 dias, desde que as condições climáticas permitam. A astronomia moderna nos diz que uma lua cheia é produzida somente quando o Sol, a Terra e a Lua estão em alinhamento, como mostrado nos diagramas abaixo, como vocês estão vendo aí, ó. O primeiro diagrama mostra como a Lua precisa estar ligeiramente acima do plano da Terra, de modo a receber uma luz sem obstruções do Sol. Enquanto que o segundo diagrama mostra o local na Terra a partir do qual a Lua pode ser observada. É lógico. Bom, o único modo de uma lua cheia poder ser vista de forma regular a cada mês, em qualquer localidade escolhida, é se a própria Terra for estacionária, exatamente como a Bíblia diz, né? Que é o modelo que nós defendemos aqui. Além disso, se a Terra é estacionária, ela precisa ser uma superfície plana, certo? Pois bem, uma esfera estacionária não poderia receber a luz do Sol em ambos os lados. Questão de lógica, deixa a gente parar para raciocinar um pouco. A forma plana da Terra pode ser facilmente observada a partir de um avião, mas a vasta maioria da humanidade não é capaz de fazer essa simples observação, uma simples observação que faz parte do nosso cotidiano. A gente observa isso diariamente, está bem à vista dos nossos olhos, mas mesmo assim isso é ignorado. Então, por que a humanidade não é capaz de fazer essa simples observação? Porque foi condicionada
a acreditar que aquilo que está vendo é ligeiramente encurvado, ou seja, é a programação mental que faz o cara achar que isso ali é uma esfera, que isso ali tem uma curva. Até mesmo os pilotos das companhias aéreas que observam a Terra regularmente a partir de uma altitude de quase 10 mil metros, eles não conseguem se livrar da ilusão que o solo ou o mar abaixo dele está se encurvando em direção ao horizonte, né? Todavia, existe um lugar na Terra em que a superfície plana é indisputável. Essa localidade pode ser encontrada na Bolívia, onde o salar de Uyuni se estende por 10.582 km². Esse local impressionante é tão grande que pode ser visto claramente desde uma grande distância acima da Terra. Bom, esse material aqui que eu tô lendo, eu vou deixar na descrição, tá? É bem interessante, acho que vale a pena. Quem quiser ler, eu vou deixar na descrição. Diz assim, ó. Bom, se a Terra fosse uma esfera e a gravidade fizesse a superfície de qualquer corpo muito grande de água se encurvar ligeiramente ao longo de uma grande distância, então a superfície do platô de sal deveria ser ligeiramente encurvada, ou ter o formato de uma abóbada, né, como uma enorme lente de contato, mas não é. Em outras palavras, o centro do círculo vermelho no mapa, acima, deveria ser muito mais elevado do que as margens em volta, mas o círculo é perfeitamente plano, como vocês estão vendo aí, ó. Como poderia um plano perfeitamente reto desse tamanho se formar naturalmente uma Terra esférica? Não faz sentido. Obviamente não poderia. O senso comum nos diz que a vasta planície do salar de Uyuni somente poderia se formar em um lago cuja superfície fosse igualmente plana. Então, uma questão, a superfície do salar poderia ser tão ligeiramente encurvada e ainda produzir uma camada de sal que é totalmente plana? Bom, a resposta é não. À medida que a água evapora, ela deixa um depósito que espelha os contornos da superfície, certo? E a última força que atua sobre o Sol é a superfície da água. Depois que evapora, ela deixa um depósito cristalino de sal fixado na superfície. Isto significa que, de modo a ter produzido uma superfície plana de 3.215 km² em extensão, a superfície do lago também precisa ter sido perfeitamente plana em toda a sua extensão. Mesmo se a crosta do lago tivesse sido muito desalinhada no tempo em que o lago foi originalmente formado, certo? Quando essas áreas eventualmente se encheram com sal, o lago eventualmente se tornou mais raso e se estendeu por uma área mais ampla, à medida que novas chuvas caíram na região. Esse processo teria continuado ano após ano, até que o lago tenha se tornado um pouco mais do que uma poça de água, certo? Com 2 ou 3 centímetros de profundidade, cobrindo uma área de 3.215 km², ou seja, uma área de terra muito grande. Não faz sentido numa terra esférica. Pois bem, então agora chega a parte mais interessante, que vai falar um pouco sobre a distância do Sol. Então aqui diz assim, ó, o Sol e a Lua estão exatamente onde Deus, né, o Criador, os colocou quando criou o mundo, percorrendo diariamente um circuito de alguns milhares de quilômetros acima da Terra. Para ver por que isto é assim, vamos verificar os dados do www.timeanddate.com, que é um site que qualquer pessoa pode entrar e ver, conferir certas coisas lá. Então esse site ele é administrado por uma empresa baseada em Stavanger, na Noruega, e mais de 28 mil websites têm ligações para essa página, o que sugere que as informações que ela oferece são consideradas altamente confiáveis, obviamente. Então existe ali uma seção intitulada Day and Night World Map, ou seja, mapa do mundo no dia e noite, né, traduzido, que mostra a posição do Sol e da Lua em qualquer horário. E aqui está em um instantâneo, de amostra do mapa, uma projeção equiretangular, né? Então vocês podem ver aí na imagem. Eu vou deixar o link desse material abaixo para todo mundo ler. Então diz assim, ó, alguns dias atrás, quando o Sol estava diretamente sobre a região desértica do Níger, na África subsaariana, tabulei a altitude do Sol, conforme visto ao mesmo tempo a partir de 15 outras localidades bem conhecidas, né? O cara que escreveu esse material aqui, ele mediu, né, e chegou a essa conclusão. E ele diz aqui, ó, também calculei a distância no solo entre cada localidade e o local em Níger. E usando trigonometria simples, estimulei a elevação do solo. Quer dizer, do Sol, desculpa. Então eu vejo os mapas e ele mostra aqui uma tabela. A tabela mostra os seguintes resultados. Então vamos conferir essa tabela mais de perto. Bom, então aqui está a tabela, certo? Baseado nos cálculos e experimentos aqui do rapaz. Então aqui diz assim, ó, Sol em 90 graus às 11h24 em 5 de maio de 2016, no deserto do Níger, na Nigéria. Então aqui tem o nome das cidades,
Aqui está registrada a distância do ponto em Níger, que é um lugar lá na Nigéria. Aqui está mostrando também a altitude do Sol em graus, certo? Que a gente vê que varia de cidade para cidade, né? Região para região. E está aqui a elevação estimada do Sol acima da Terra. Então vocês podem ver que a média é mais ou menos 5.678 quilômetros, certo? Então a partir dessa premissa a gente poderia calcular a distância do Sol. Então a gente pode ver que, de acordo com essa tabela aqui, o que a gente vê? A gente vê que tem um padrão de medição e a média é 5.678. E o que a gente pode ver? Isso aqui é intrigante e ao mesmo tempo revelador. Por quê? Porque isso aqui nos mostra que os números propostos pela ciência convencional de que o Sol está a 149 milhões de quilômetros, como eu mostrei anteriormente, a gente vê que tudo isso pode estar errado, certo? Porque esses números não correspondem à realidade observável. Então aqui ele diz assim, ó, podemos ver a partir disso, né, desse gráfico aqui, que o Sol está aproximadamente 5.680 quilômetros acima da Terra e não 150 milhões de quilômetros como nos é dito. E eu concordo. Por quê? Porque isso é observável. Você observa diariamente o Sol e a Lua orbitando acima da Terra. Claro, eles orbitam de forma espiralar, certo? Pois bem. Bom, e também lembrando, claro, que eu vou deixar esse material abaixo para quem tiver curiosidade de ler. É bastante importante, interessante também. Isso aqui nos evidencia o modelo plano de Terra. Claro, pode estar errado essas medidas? Pode estar errado, obviamente, porque foi feito por um ser humano, certo? Só que não é só isso aqui, não é só... O que eu estou falando hoje não é só baseado nessa tabela. Tem pessoas, pesquisadores independentes que estão fazendo a mesma coisa, que estão tentando medir, tentando medir a distância do Sol, e muitos deles estão chegando mais ou menos a essa conclusão, que ele pode estar a 5.000 quilômetros acima da Terra. Alguns dizem que ele pode estar a 9.000, etc e tal. E isso é o gostoso de ver. Qual é o legal disso tudo? É que isso é ciência. Se você tem divergência, isso ainda é ciência. Se você pode ir a campo para testar, fazer os experimentos, né? Tirar tudo isso baseado numa metodologia científica, tudo isso é válido, percebe? Porque isso ainda é ciência. Mas quando o pessoal tira o direito de questionar, fazer perguntas, aí deixa de ser ciência, percebe? Bom, então, como eu falei, a gente tem que se basear na premissa de que a Terra é um globo. Muitas pessoas estão fazendo experimentos, estão tentando provar que ela é um globo, só que eles estão vendo que a realidade ela não bate com isso, certo? A realidade não está batendo com esse modelo. Porque se a gente for fazer experimentos baseado na premissa de que a Terra é um plano, obviamente a gente vai conseguir resultados esperados com o que a gente acredita. Mas agora, o certo é a gente fazer experimentos baseado na premissa de que a Terra é um globo, para a gente testar se ela realmente é um globo. Porque se os dados não baterem com a realidade, certo? Se esse modelo proposto como realidade, que é o modelo do globo, não estiver batendo, nos evidencia que algo pode estar muito errado e que o outro lado pode estar correto. Bom, eu seguirei falando sobre essas e outras. Fortíssimo abraço para você que me acompanha. Muito obrigado por tudo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.